Amigos, hoje 29 de 12 de 87, estamos a postos para acolher mais um depoimento. Está conosco, comigo o Gabi, o poeta Zé Laurentino. Laurentino, a nossa conversa vai ser aquela conversa de pé de parede como você gosta. Agora, de início, eu perguntaria para desanuviar o ambiente, se fosse programado um show aqui em Campina Grande, no Espaço, com Roberto Carlos e aquele cantor Júlio Iglesias, com o maior respeito que eu tenho por eles. Então um show com ar-condicionado para você assistir em camarote, com raio laser e tudo. E um show com o nosso poeta Elomar e Xangai, essa turma, lá num recinto, num ambiente mais modesto do Colégio Estadual da Prata. E você só teria uma opção. Para que show você decidiria ir? Me diga primeiro qual show, depois eu faço outra pergunta. Eu não pensaria duas vezes e iria assistir ao show de Elomar. Por quê? Eu explico, tenho duas razões para isto. Primeiro, pelo espaço, pelo local, pela sonorização do show de Roberto Carlos. Eu sou avesso, alérgico a som alto. Gosto de música, adoro música, mas não suporto ouvir música em alta tonalidade. Primeiro, eu não iria. Nunca fui ao Espaço e acredito que essa fita não vai ser levada à rádio, à televisão, porque eu estaria fazendo uma publicidade negativa do Espaço e de repente poderia os donos do Espaço vir me pegar, como quiseram pegar Paulo Bertrand na Rádio Borborema, só porque ele disse uma brincadeira chamando o rei Roberto Carlos de o reis Roberto Carlos em tom de blague. Então, conclusão, eu nunca fui ao Espaço e eu acredito que para assistir a um show eu não vou. Não vou porque eu acho aquele som muito alto, muito estridente. Eu gosto de ouvir um som onde eu possa conversar com um vizinho da mesa. E não tenho nada contra Roberto, inclusive eu gosto muito das músicas de Roberto Carlos, mas gosto muito mesmo de muitas músicas do Roberto, eu gosto e escuto, até lá em casa eu tenho fita do Roberto, tenho disco, tudinho. Agora eu iria para o show do Elomar porque sou fã incondicional do Elomar. O Roberto, eu tenho todas as horas, tão logo eu ligue o meu rádio em FM, que eu estou ouvindo Roberto Carlos, em AM também estou ouvindo Roberto Carlos. A minha filha está botando um disco de Roberto Carlos toda hora, enquanto que Elomar, as emissoras de AM não tocam aqui no Nordeste, de FM também não tocam. E, conclusão, em assistir em Campina Grande, em haver um show de Roberto e outro de Elomar, logicamente, primeiro eu sou fã incondicional do Elomar, e segundo, porque é muito mais fácil você ouvir Roberto toda hora do que ouvir Elomar. Então, se tem um show de Elomar e outro de Roberto em Campina Grande, e logo você falando no Espaço, eu iria de carreira, eu iria a pé, a jumento, a cavalo, eu pagaria 3 vezes para assistir ao show de Elomar e não iria jamais para o Espaço para ouvir Roberto Carlos. Muito bem, poeta. Ô Zé, onde é que você nasceu? Como é que começou, digamos, o seu nome, idade, né, nome dos seus pais? Eu sou José Laurentino Silva, Zé Laurentino. Eu sou filho de um cidadão chamado Antônio Laurentino de Melo e o nome da minha mãe é Maria José de Melo. Quando eu tinha 12 anos, meu pai convidou uma dupla de cantadores, Bill Gomes e Inácio Bezerrinha, para fazer uma cantoria na nossa casa. E eu tinha 12 anos e eu fiquei ali boquiaberto, fiquei abestalhado, ouvindo Bill Gomes, cantador de voz rouca, cantando com Bezerrinha, um cantador de voz bonita, alto, de cabelos encaracolados, de olhos verdes, e Bill Gomes, um poeta meio chamboqueiro, amatutado, de voz rouca, mas eu fiquei, por incrível que pareça, encantado pela poesia do Bill Gomes. E eu tinha 12 anos de idade. Os meus garotos, os meus vizinhos, companheiros da minha idade, ficaram todos indiferentes à cantoria e foram para o terreiro brincar de pega e aquela coisa todinha.
E eu não saí da perna de papai, do colo de papai, ouvindo a cantoria. Achei aquilo uma coisa maravilhosa. E as cantorias daí por diante se sucederam na casa de papai. E eu ficava ali, ouvindo a conversa dos cantadores, os seus papos, os seus comentários, e tudo aquilo eu achava muito interessante. E tudo aquilo foi me dando um gosto muito grande pela poesia. E depois veio o folheto de cordel, quando eu... O poeta, quer dizer, a sua infância, vamos falar um pouco mais da sua infância, você foi um garoto do sítio, da zona rural, você foi um camponês mesmo, tendo de lidar com a coisa do campo, ou você é de Puxinanã, não é isso? Ou você lidava mesmo com do roça, com enxada, com essa coisa toda? No campo, ainda hoje, pela experiência que eu tenho, porque aos 12 anos, quando eu comecei a ouvir os cantadores, eu também estava começando a encamar a terra, a cavaleirão, a cortar batatinha, plantar batatinha. Eu já ia para casa de farinha, e na hora que o torrador de farinha soltava o rodo, eu ia lá, pegava um pedacinho, e ele railava comigo, porque às vezes todo mundo que está trabalhando tem raiva quando chega um intruso, né? Que ele tem cuidado também no seu trabalho. Eu sei de tudo do campo, porque no campo eu comecei aos 12 anos, junto com meu pai, como eu estou lhe dizendo, encamando terra, cavando leirão, limpando barreiro, plantando algodão, plantando batatinha. E no campo eu vivi até 1974. Então minha infância foi todinha lidando na agricultura, lendo folheto de feira à noite. Aos sábados eu ia para a casa dos vizinhos, levava um monte de folhetos de Manuel Camilo dos Santos, de Zé Camelo, de João Martins de Ataíde, e às vezes tinha novena de maio, e quando terminava a novena, a atração era eu cantar folheto de feira, cantar os folhetos, os romances. Você já decorava ou era lendo? Não, eu cantava os folhetos lendo mesmo. Quando terminava a novena, o pessoal ficava em torno de mim e eu ia cantar os folhetos de feira. Valdemar Irene, o Pavão Misterioso e muitos outros. Um romance, Zé Garcia, aquelas histórias de suspense. E o pessoal que na época não tinha rádio, sim, o rádio de pilha não tinha chegado ainda ao campo, não existia, então a atração era justamente uma coisa dessa natureza. José, você nasceu em que ano? Faltou esse detalhezinho. Eu nasci no ano de 1940, no dia 11 de abril, no ano de 1943. Um dia de domingo pela manhã. Então você está com quantos anos? Eu estou com 44 anos de idade. É a idade do dominguinho, né, Gabi? Mas a faixa aí. Exato, e a idade de Roberto Carlos também, né? Nós falamos de Roberto Carlos há pouco. 44. Então, quer dizer, o rádio, você não sofreu influência do rádio? Não, porque quando eu vim conhecer, eu lembro demais que o primeiro rádio que meu pai comprou, papai comprou foi um rádio ABC, e que as pilhas não eram dessas pilhas de hoje, não. Eram as pilhas grandes que duravam 3 meses. Era uma pilha chamada Cantagalo. Estou fazendo publicidade, não vai pro rádio, né? Pilha Cantagalo, eram umas pilhas desse tamanho assim, pesada, grande. Então, duravam 3 meses. Isto foi o primeiro rádio que teve na casa de meu pai foi em 1962. Eu já era casado. Foi o primeiro rádio que eu vi na casa de papai. Então o rádio chegou no sítio para o pessoal pobre como a gente. Eu sou filho de pais pobres, de uma família muito, muito pobre mesmo. Então ter rádio naquela época era um privilégio das pessoas, mas pessoas que tinham a melhor condição econômica. Eu lembro que o pessoal saía, quando chegava na Semana Santa, que havia a Paixão de Cristo pelo rádio, Deodato Borges, aquela novela, né, um tipo de novela, de conto produzido por Deodato Borges na Rádio Borborema, e que o pessoal se reunia na casa de um cidadão que possuía um rádio. Este pessoal se reunia, cerca de 50, 60 pessoas, enchia a casa do cidadão para ouvir a Paixão de Cristo pelo rádio. Quer dizer, hoje nem na televisão, no sítio, ninguém faz mais isso, né? Naquele tempo o rádio era uma coisa... Quer dizer, o rádio não teve influência nenhuma na minha... O Laurentino é influência de Zé da Luz. Você foi alguma influência dele? Zé da Luz foi e é para mim uma espécie de mentor, né? Quando eu vi um cidadão chamado Zé Lustosa, ele apresentava um programa de 6 minutos na Rádio Borborema antes do programa Retalhos do Sertão. Zé Lustosa declamava poemas de Zé da Luz. E eu morava no sítio, e quando eu via aquela poesia bonita e rítmica,
e aquelas situações criadas por Zé da Luz no seu Vingança de Caboclo, Confissão de Caboclo. Então aquela poesia me encantou. E eu consegui um livro de Zé da Luz, Brasil Caboclo, e aquilo me teve uma influência muito grande. Depois apareceu um cidadão chamado Zé Praxedes, aqui em Campina Grande, e fez uma temporada aqui em Campina Grande, na Rádio Borborema, no auditório da Rádio Borborema. O Zé Praxedes, poeta vaqueiro. E foi um sucesso muito grande. Então eu via e eu achava aquele estilo de poesia matuta, aquelas situações criadas nos poemas de Zé Praxedes. Quer dizer, dois poetas que me influenciaram profundamente, Zé da Luz, primeiramente, a quem hoje tenho uma admiração imensa, e ainda hoje choro quando declamo Confissão de Caboclo. Tem uns poemas de Zé da Luz que eu não consigo declamá-los, porque a emoção não deixa. E Zé Praxedes. Zé Praxedes, Zé da Luz, influenciaram bastante na minha vida de poeta matuto. E sem esquecer a poesia de Cordel, que a poesia de Cordel foi também um marco muito forte. Ô Laurentino, você se lembra assim da sua primeira produção, primeira vez que você fez algo assim, podia dizer que era poesia? Qual foi o momento? Qual a emoção? Foi o seguinte, os meus primeiros versos foram para as namoradas. Eu tinha uma namorada com quem eu casei, a Mariquinha, e o pai de Mariquinha queria levá-la para o sítio Monte Alegre, que é no município de Campina Grande ainda. E ele não ia muito assim com o nosso namoro, não, porque eu não era, ele não estava na mira dele, no conceito dele. Eu não era assim muito trabalhador, entendeu? Exato, já era meio poeta, né? Então ele não queria que eu casasse com Mariquinha, não. Então ele inventou de levar a Mariquinha para o sítio Vazia Alegre. Então eu escrevi uma carta para dona Mariquinha, que hoje é minha esposa. Foi os primeiros versos que eu fiz assim, foi numa carta que eu escrevi para ela. Não lembro não. Ela ainda hoje tem a cópia amarrotada num papel amarelo, e quando eu vou ler, eu acho muita graça, que tem muita coisa que hoje não faria, hoje eu não diria, em termos de rimas erradas, aquela coisa todinha que eu aprendi depois, mas que hoje eu acho uma coisa muito interessante. Mas pô, como foi que eu fiz um negócio desse? Como é que eu pronunciei tão errado aqui também? Eu sei que o problema da poesia, do artista, a inspiração, isso ninguém pode ensinar as pessoas, né? Não se pode ensinar a inspiração, o sentimento. Mas esse lado aí, que seria o lado técnico, esse se aprende, né? Foi isso que você pode modelar, pode trabalhar em cima disso. Exatamente, perfeitamente. E tem uma coisa, você nunca para de aprender. Hoje eu estou digamos, com 20 ou com 30 anos que eu faço poesia, mas toda hora eu estou aprendendo, inclusive às vezes aprendendo com pessoas que eu penso que sei mais do que ele. Quando de repente a pessoa chega e me ensina uma coisa, me dá uma orientação. Já teve poema meu que eu modifiquei alguma coisa, uma sugestão de um ouvinte, às vezes até um leigo, em termos de poesia, assim, em termos da técnica da poesia, porque não há ninguém leigo em poesia. Se você tem sensibilidade, você não é leigo em poesia, mesmo que você não sabe fazer uma estrofe, mesmo que você não sabe como é que rima, se rima Brasil com viu, e se acha que está tudo muito bem, porque isso aí é um departamento técnico da poesia. Sim, mas eu ia deixando atrás uma pergunta, quando você disse qual foi o dia assim que eu me apresentei para um público. Sim, isso aí. Eu vou responder duas. Você fez 3 perguntas numa só, eu vou responder a primeira, vou responder as duas que estão acopladas à primeira. O meu primeiro poema foi um poema chamado, o primeiro poema que quando eu fiz, que eu olhei assim, que eu tive coragem de mostrar a todo mundo, inclusive, lembro demais que eu mostrei esse poema a Lorival Batista, no Cabaré da Feira, em Campina Grande, e eu doido para me aproximar dos cantadores, e estava Lorival cantando no Cabaré de Julho, na feira, lá na Rua Boa, na Rua Manuel Pereira de Araújo. E Lorival não me conhecia, ninguém me conhecia, mas tinha um guarda rodoviário, chamado Honorato, que ainda hoje mora em Campina Grande, que já me conhecia. Eu disse: Honorato, deixa eu declamar essa poesia aqui para Lorival. Aí Lorival, o Honorato falou com Lorival, e eu declamei Retorno à Casa Paterna para o Lorival. E eu lembro demais dessas coisas que marcam, né? E quando eu terminei de declamar, aí Honorato disse: vai ser um poeta. Aí Lorival respondeu: vai ser não, ele já é um poeta. Nunca esqueci esse elogio do Lorival. Era Retorno à Casa Paterna. Mas assim, dá para você lembrar o que era que falava? Não precisa declamar tudo. Sei, não, exato. É um poema meio longo, e que eu disse...
quando eu pintei assim um quadro meio dramático, meio sofrido e tudo, e que não me inspirei no filho pródigo, só depois do poema pronto foi que eu vi que tinha alguma coisa a ver com o filho pródigo lá da Bíblia. Quando eu disse: deixei a casa paterna no verdor da mocidade, deixando papai idoso, mamãe já em alta idade, saí a andar no mundo assim como um vagabundo em busca de vaidade. Os conselhos de papai ouvi-los eu não queria. Se ele me via em farras com maus colegas, dizia: estás no caminho errado. Eu ficava revoltado e ele muito sofria. E só por esse motivo abandonei o meu lar, deixando papai muito triste e mamãe querida chorar. Fiz mal a quem fez-me o bem, o adolescente não tem o juízo no lugar. Saí como um andarilho de cidade em cidade, gastando dinheiro à toa com farras e vaidade, sentia prazer imenso, pois não tinha o mínimo senso de responsabilidade. Arranjei falsos amores, bem como falsos amigos, que quando eu não precisava me ofereciam abrigos, mas quando eu necessitava deles que os procurava se tornavam inimigos. E já fazia 10 anos que eu estava separado de meu lar, quando uma noite cheguei em casa enfadado, para repousar me deitei, adormeci e sonhei vendo papai ao meu lado. Todo vestido de branco, pegava na minha mão e dizia assim: meu filho, recebas minha benção, vim aqui só te rever, bem como para te trazer meu carinho e meu perdão, e dar-te o último conselho: não bebas mais aguardente, pois é um degenerado quem bebe excessivamente. Os que bebem se consomem, o álcool acaba com o homem moral e fisicamente. Atender o meu pedido é um dos deveres seus, e fazer-te este pedido era também um dos meus. Agora eu vou me ausentar, fiques por mim a rezar, Deus te abençoe e adeus. Quando eu ouvi esta frase, soluçando, me acordei, procurei papai no quarto, mas se não o avistei, já não estava ao meu lado, o quarto estava trancado e eu muito triste fiquei, porque ali conheci que tinha estado sonhando. Naquela hora eu ouvia a passarada entoando uma doce melodia, dando sinal que o dia estava se aproximando. Antes que o sol despontasse, eu fui comprar a passagem e rumo à casa paterna segui com muita coragem, mas não estava risonho, pois só pensava no sonho durante toda a viagem. Quando em casa cheguei, já era quase 1 hora. Na porta eu disse: "Ô de casa", e logo, sem ter demora, ouvi um ranger de chave e uma voz bem suave me respondeu: "Ô de fora". Era a mamãe que dali vinha se aproximando, toda vestida de preto e os olhos pranteando, me viu, quis se perturbar, pôs-se aos olhos enxugar e foi me cumprimentando. Na sua face se via rugas com facilidade, as quais eram cicatrizes das furadas da saudade, as marcas dos desenganos, o rastro dos muitos anos que ela tinha de idade. Ela não reconhecera em mim o filho estimado, pois muito tempo fazia que ela tinha me avistado, e mesmo naturalmente eu estava fisicamente um homem muito mudado. Então eu disse-lhe: "Senhora, ouça o que pergunto eu. Seu esposo está em casa?" E ela me respondeu com gestos de agonias: "Hoje completou 2 dias que meu esposo morreu. Só fui mãe de um filhinho, qual tenho na lembrança, mas de vê-lo junto a mim não tenho mais esperança, pois ele me abandonou, de casa se retirou quando era quase criança." Quando mamãe terminou de sua história contar, com ela me abracei, chorando para me acabar, deixei-a surpreendida quando disse-lhe: "Mãe querida, queiras a mim perdoar, pois eu sou o vosso filho e estou arrependido. Vim recomeçar a vida em nosso lar tão querido, estou cumprindo um dever e procurando atender de pai o último pedido." Então mamãe abraçou-me bastante emocionada, dizendo: "Graças a Deus, ó meu Deus, muito obrigada. Ouvi meus rogos quiseste, foste tu, Deus, que trouxeste meu filho à nossa morada. Em nosso lar hoje reina alegria, amor e paz. Eu vivo muito contente, mamãe alegre, aliás, já estou regenerado e o que eu fiz no passado, prometo não fazer mais." Muito bem, Zé. Ô, poeta, por exemplo, uma poesia como essa, ela é pura imaginação sua? Ou ela foi fruto da vida, de alguma coisa? Ou é só talento seu? Eu acredito, não tenho dúvida que alguém vai discordar disto. Eu acho que o poeta sozinho não faz um poema, porque eu nunca fui assim, esse rapaz que eu pintei no meu poema, nunca passou assim nada disto comigo, mas eu imagino que passou-se com alguém. Então eu acredito que
os poemas são feitos por uma força superior. O poeta, ele não faz uma poesia assim porque queira fazer, porque se alguém hoje me desse o prêmio da loteria esportiva todinho para eu fazer um poema hoje à noite, para eu criar, para eu imaginar um poema como Retorno à Casa Paterna, que eu acabei de declamar, Matuto no Futebol, Eu, a Cama e Nobelina, As Flores, A Vendedora de Flores, se alguém me pagar para eu criar hoje um poema, me der o prêmio da loteria esportiva, eu não faço. Então acho que os poemas são feitos por uma força superior que se junta ao poeta e naquele dia você faz. Porque se de repente eu chegar em casa hoje e o poema chegar às 3 horas da madrugada, eu sou obrigado a deixar o aconchego do leito e a costela de Dona Mariquinha e vou me levantar e vou lá para o quarto e vou fazer o poema. Porque o poema chegou, porque o poema pediu para nascer. Laurentino, essas alturas aí, você depois que se apresentou lá o violeiro, você, como é? E daí? Você veio para a cidade, como é que foi a coisa pintando aí, a sua vida de poeta? Eu fui fazendo amizade com os cantadores iam fazer cantoria na casa de papai, aí aqueles cantadores da minha criancice foram trazendo cantadores que já cantavam em emissora de rádio. Quais eram os nomes da época, os nomes famosos? Os nomes famosos, Bill Gomes foi esse cantador que foi assim o meu príncipe, né? Foi quem primeiro despertou em mim. Eu via, enquanto eu tinha raiva, brigava com as pessoas quando a sua voz era muito rouca e muita gente não gostava da cantoria dele. Eu brigava com os vizinhos, brigava com todo mundo e papai me obedecia muito. Papai tinha por mim uma admiração muito grande. Então eu não deixava que papai convidasse outro cantador que não fosse Bill Gomes. Bill Gomes convidava os cantadores que queria. Então ele foi convidando cantadores, N cantadores. Aí até que chegou um ponto que chamou Zé Gonçalves, da Rádio Borborema, Antônio Barbosa, Apolônio Cardoso, Juvenal de Oliveira, isto já numa época mais próxima de nós agora. E eu fui fazendo amizade com esses cantadores, fiz amizade com Antônio Barbosa, que à época tinha um programa, isto já em 1905, deixa eu ver, 65, 67, por aí assim. Antônio Barbosa tinha um programa na Rádio Caturité, pela manhã, chamado Manhã Sertaneja, porque Deodato trabalhava na Rádio Borborema, brigou com a Rádio Borborema, ou saiu da Rádio Borborema, veio para a Rádio Caturité, e fez um programa chamado Manhã Sertaneja, para competir com o programa Retalhos do Sertão. Eu que já era amigo de Antônio Barbosa, patrocinador das cantorias, promovente das cantorias na casa de papai, já era amigo de Barbosa, e Barbosa estava cantando com João Marinho no programa Manhã Sertaneja da Rádio Caturité. Aí eu já era amigo de Barbosa cantando na Caturité, eu pedi a ele para declamar na poesia no programa dele. Eu morando no sítio lá ainda, totalmente desconhecido, só conhecido lá no meu sítio, só declamava poesia para os vizinhos. Então Barbosa cantando na Rádio Caturité, num programa chamado Manhã Sertaneja, lá na rua Peregrino de Carvalho, parece, perto da Feria de Fruta hoje, né? E Barbosa me levou para eu declamar poesia. E eu lembro demais, teve um episódio interessante que eu declamei uma poesia que tinha um fundo social assim muito forte. Isto era na época da Revolução de 64, por aí assim. E eu declamei uma poesia que eu dizia ao presidente, uma poesia matuta, que dizia: doutor, vem aqui, os meus filhos morrendo de fome. Entendeu? Venha lá, meus filhos, andar meia légua para assistir uma escola. Não era assistir aula, não, assistir uma escola na linguagem matuta. A primeira poesia que eu declamei na Rádio Caturité, quando eu terminei de declamar, o telefone tocou. O controlista aí me chamou, se atenda aqui o telefone. Quando eu fui atender, o rapaz disse: olha, eu quero que você venha aqui na rua João Suassuna, no hotel Aurora, que eu preciso de falar com você. E eu, matuto ainda hoje sou assumidamente, mas eu digo assim, exato, desabituado com a cidade, com as coisas todinhas, peguei, botei o telefone lá, tá tudo muito bem, eu vou. Ele me deu Hotel Aurora na rua João Suassuna. Aí quando eu voltei, Barbosa disse: o que é que o telefone disse? Não, é porque o rapaz disse que eu fosse lá. E você perguntou o que é que ele quer? Perguntei não. Ele disse: se for para você ficar preso. Aí nós ficamos naquela dúvida, eu, Barbosa e João Marinho, com vontade de ir, pensando que era para o homem ia dar um dinheiro pra gente, e pensando que era para ficar preso, para prender a gente, não sabe? A gente ficou naquele medo danado, naquele cuidado, mas vamos arriscar. Aí fomos, era o rapaz o atendente, o recepcionista do Hotel Aurora, que achou muito bonita a poesia e queria pedir uma cópia. Quer dizer, foi a primeira vez que me apresentei numa emissora de rádio, foi na Rádio Caturité. O primeiro poema que eu declamei foi este, que hoje não tenho mais na memória,
Mas foi um episódio bem interessante, me deu um susto danado. E o telefone, o microfone pesou porque você apresentou pela primeira vez ou foi natural para você? Você me acredita que se brincar, hoje talvez o microfone me faça mais medo do que naquela época, porque naquela época eu tinha um entusiasmo tão grande e tinha uma confiança tão grande assim em mim, e que hoje, se brincar, não sei se é porque talvez por um peso de responsabilidade, que hoje o microfone talvez me faça muito mais medo do que naquela época. Naquela época eu não tinha medo, não. Eu achava que eu era mesmo. Já hoje eu tenho muito medo, ainda hoje eu tremo. Aqui nós estamos ainda em casa, mas eu já estou nervoso com esse microfone aqui. Ô Laurentino, e daí, quando é que você se apresentou para o grande público em Campina Grande ou noutra cidade? Quem foi no rádio, né? Para o grande... Exatamente. Aí lá vai eu declamando, aí declamei na Rádio Caturité, depois passei para declamar na Rádio Borborema, e fui fazendo amizade com os cantadores, e por isso que eu faço questão de dizer que os cantadores foram eles que abriram o meu caminho, e os cantadores sempre foram muito bons comigo. Então, em 74, vem o primeiro Congresso Nacional de Violeiros. E aí foi quando eu enfrentei pela primeira vez o Auditório Severino Cabral, super lotado, né? Aí eu declamei um poema naquela época era um poema que falava da Cruzada ABC, e o pessoal gostou muito, e de lá para cá, enfrentando aquele público de 1.000 e tantas pessoas no Teatro Severino Cabral, que só comporta 600 pessoas sentadas, mas tinha cerca de 800 mil pessoas todas as noites, e de lá para cá não parou mais. Dali até hoje não parou mais. O público me aceitou com muito carinho, o público de Campina Grande. Ivanildo Villanova foi uma pessoa que começou a me levar, que acreditava em mim, que brigava para me levar para os cantos, para as suas cantorias. Eu ia sem ser convidado, quem era convidado era Ivanildo e um cantador, mas aí Ivanildo me convidava: você vai também comigo, e chega lá, eu arranjo o dinheiro da sua passagem, e não se incomode que eu vou lhe dar uma força, e realmente deu. Ivanildo foi quem me mostrou, foi quem saiu me mostrando, foi uma espécie de Cicerone de Zé Laurentino, me levando para Fortaleza, me levando para Natal, forçando a barra. Às vezes o pessoal não queria que eu fosse, ele forçava a barra e me levava. Então Ivanildo me mostrou, entendeu? Foi uma espécie de minha vitrine no Nordeste. Ô Laurentino, você era um profissional ou você tinha outras atividades fora? Você era amador como poeta? Profissional nessa era, tinha uma atividade? Pois não, a minha profissão de início, agricultura, até 74. 74 papai morreu, aí quando papai morreu nós ficamos arruinados, que nós ficamos com uma dívida no Banco do Nordeste, e eu fui obrigado a vender a terrinha que nós tínhamos para pagar a dívida do Banco do Nordeste. Fiquei sem emprego e sem terra, né? Sem nada. Aí foi quando eu vim para Campina Grande para fazer dos meus recitais e dos meus folhetos uma espécie de profissão. Fui vender calendário e ao mesmo tempo acompanhar Ivanildo Villanova e os outros cantadores, e eles me ajudavam me dando dando um beliscão no cachê dos cantadores. Então eu não tinha outra profissão não, era isso mesmo, era fazer verso, declamar. Quando em 75 eu faço um concurso para a Previdência Social, aí fui chamado para trabalhar na Previdência Social, então fiquei juntando o meu ordenado da Previdência Social com a poesia, porque eu sempre digo, e eu digo às vezes à minha mulher, quando eu chego em casa com dinheiro dos meus shows, dos meus recitais e dos livros que eu vendo, eu chego para a mulher e eu digo: olha, esse dinheiro aqui, ele é mais gostoso porque é dinheiro de poesia, é muito mais gostoso do que o dinheiro que eu ganho da rádio, é mais gostoso do que o dinheiro que eu ganho da Previdência Social. Isso aqui tem um sabor diferente, porque eu sou contrário àqueles que dizem que a arte é para ser dada, porque você recebeu de graça e que é um dom que Deus lhe deu, você tem que distribuir de graça. Eu condeno isto totalmente. Eu acho que o artista, ele deve que comer, que vestir, que saborear aquela compensação econômica, além da compensação espiritual, a compensação econômica daquele trabalho, que é um trabalho muito bonito. Eu não concordo com esse negócio de que você deve dar de graça aquilo que você recebeu em termos de poesia, em termos de música. É tanto que eu confesso aqui para você, talvez pela primeira vez, que eu tenho muita raiva quando uma pessoa diz: você publicou um livro agora
já separou o meu, e você vai me dar um livro. Eu não gosto de dar livro a ninguém, de maneira nenhuma. Eu sou capaz de vender um livro a um cidadão, e quando eu terminar de vender, eu pegar e pagar de cachaça para ele, devolver o dinheiro para ele de outra maneira, mas não gosto de dar livro a ninguém. Quem for meu amigo, não me peça um livro. Ô Laurentino, a sua poesia, será que ela tem assim uma proposta definida? Porque a gente vê no seu verso, eu vejo três coisas assim. Seria a poesia humorística, né? Há muito humor na sua poesia, né? A poesia social também, né? Eu vejo alguma coisa, não é? E a romântica. Para você, assim, você acha que onde é que ela pesa mais, ou ela esse pluralismo desses três lados? Você seria um poeta romântico, um poeta dentro do romantismo matuto, né? Porque o romantismo não seria só da cidade. Então você seria um poeta romântico, um poeta matuto, não é? Ou um poeta social? Eu me autoanalisando, eu fico mais para o social. E mais perto do social fica o romântico. Você analisando, eu acredito que você já tem feito isto, quem parar para analisar o meu trabalho, a minha poesia, vai ver que a minha poesia pelo menos 60%, 70% fica no social. Você encontra em Queixas de Matuto aquele grito do caboclo da zona rural, dizendo que se o governo não se virar para a agricultura doméstica do nosso Nordeste, que ele não vai acertar. Aí você você encontra em Carona de Candidato um poema altamente social, quando o Matuto diz uma grande verdade de que nós só temos as caronas na época da campanha política. Isto é uma verdade pura e cristalina, é um poema social. Conversa de Passageiro, você encontra um poema social. Quando você lê ou ouve Eu, a Cama e Nobelina, por incrível que pareça, que bem pouca gente tem analisado este aspecto, ele está mostrando o lado social. Aquele caboclinho que estava na zona rural, noivo, preparando-se para casar, e já a casinha arrumada, com muito sacrifício, e de repente vem o outro vizinho que foi para o êxodo rural, saiu do Nordeste, foi para São Paulo, ganhou dinheiro, a influência de São Paulo, a influência do Rio de Janeiro, a influência de Brasília, aí lá vem o caboclo, que tinha a mesma importância aqui, como ser humano, mas quando ele foi para lá, e quando ele voltou de São Paulo, do Rio de Janeiro, quando eu mostro que no Nordeste só tem valor as coisas que vêm do Sul, as coisas que vêm do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, foi necessário que para a moça ver o caboclo, que ele fosse para o Rio, para São Paulo, que voltasse com uma roupa diferente, com um cabelo grande, e chiando, falando carioca, entre aspas, para poder ser visto. Então, até no poema Eu, a Cama e Nobelina, ele é um poema social. É um poema que mostra esta diferença, que para você ser importante precisa de ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, porque se você for nordestino, se as coisas for do Nordeste, então elas não têm muito valor. Então o poema Eu, a Cama e Nobelina tem um aspecto social muito forte, que as pessoas às vezes veem mais o lado humorístico e que não atentam que eu joguei o humorismo junto com o social. E o romantismo também, quando eu faço Somente para Você, e também cantei muitas saudades, cantei muitos amores, falei de muitas namoradas que tive, que as tenho, de muitos romances passageiros, porque eu acho a vida uma coisa maravilhosa, bonito se amar, bonito se iludir, se desiludir. Tudo isso está entrando na área do poeta mesmo. O que você acha do amor? O que representa o amor para você? O amor é uma coisa maravilhosa. O amor empregado, não somente este amor homem e mulher, mas o amor homem-homem. Aí, quem estiver ouvindo essa entrevista vai ficar logo pensando uma coisa totalmente diferente. Eu acho bonito amar as pessoas, rapaz. Eu amo os meus amigos, amo homens. Não amo na cama, não é amar na cama, mas eu amo com a força do coração. Aquela saudade de você ter um amigo há 10 anos distante de você e você reencontrá-lo, entendeu? Você amar as pessoas que você nunca viu, entendeu? Amar as crianças, amar as flores, amar a vida. Contribuir com as pessoas da maneira do possível, não é dando esmolas diretas, mas aquele
carinho, aquele afeto, aquela amizade. Encontrar os amigos na rua, cumprimentá-los com amor, com carinho, as amigas também, de um modo geral. Amar espontaneamente as coisas da vida, a poesia, a música, chorar de emoção, tudo isso é muito bonito. O Laurentino, o amor, digamos, a poesia aí, qual é a função dela na sociedade? Ela serve, por exemplo, esse tempo que você gasta, que você passa criando esses versos, né, essa coisa tão bonita, não seria mais interessante se você estivesse plantando batata para a gente comer, plantando milho, ou você contribui com alguma coisa com seus versos para a sociedade? Plantar batata é uma coisa maravilhosa, excelente. Produzir o alimento físico. Agora a poesia, como a música, tem um valor exponencial para a humanidade. Porque justamente é onde volta a história do amor. Porque a poesia ensina a você cultivar o amor. Porque os poetas são pessoas de uma sensibilidade, de um grau de sensibilidade às vezes bem maior do que as pessoas comuns. Apesar de que tem muitas pessoas que não são poetas, mas que têm um poder de captar a poesia de uma maneira espetacular. Então, a poesia tem o seu valor por transmitir o entretenimento, mas tem também o poder de transmitir a amizade, o carinho, uma mensagem, de pregar uma filosofia. Quantas e quantas vezes, talvez, alguém que estivesse de mau humor, talvez até predisposto a cometer um gesto não muito recomendável, e que depois de ler ou de ouvir um poeta, de ouvir uma mensagem bonita de um poeta que fez o seu poema num momento de lucidez, porque só se faz poesia no momento de lucidez, no momento de compenetração, no momento de felicidade. Então, alguém que estava predisposto a cometer uma loucura, e que ouvindo um poema, que ouvindo uma mensagem bonita de um pensador, de uma pessoa que estava num momento de sobriedade, e quem sabe se ouvindo este poema se não muda de atitude. E outra coisa, quando parte para o social, nós sabemos que a poesia tem mudado a história. Basta que a gente dê um pulo até um passado até que não é muito distante, e você encontrar Castro Alves e seus companheiros da época mudando a história, não é? Combatendo a escravatura, e não se pode dizer jamais, em tempo algum, que a poesia é coisa de boêmio, é coisa de quem não tem o que fazer. De maneira nenhuma. A poesia tem uma importância, na minha concepção, uma importância tão grande, o poeta tem uma importância tão grande, quanto quando ele faz poesia para alimentar a alma, tem uma importância tão grande quanto o homem que planta batata para alimentar o físico. Muito bem, né? Ô, Laurentino, tá gostando do bate-papo? Tá ótimo. Vamos lá. Olha aí, qual é a diferença que há entre, eu sei que tudo é poesia, mas entre a poesia que você faz, que você sente, que você escreve, que transmite, né? E a poesia entre você e um repentista e um violeiro, qual é a diferença que há nisso? Rapaz, a diferença é bem pequena, porque eu não sei se eles me consideram assim, mas eu acho que nós somos parentes muito juntos. Eu sou parente bem próximo do cantador. A minha poesia está muito próxima do cantador. Há uma pequena diferença de que, enquanto eles têm a facilidade de fazer os versos de improviso, de você dar um mote e eles desenvolver de improviso, eu não tenho essa capacidade com tanta grandeza quanto os cantadores. A diferença é de que, enquanto eles fazem tudo aquilo de improviso, eu sou mais de escrever, de pensar, de criar histórias, de criar. Inclusive o Ronaldo da Cunha Lima, ele prefaciou um livro meu e ele disse que meus poemas são romanceados, porque são pequenos romances, são pequenos contos. Quer dizer, o cantador é capaz de dele chegar aqui agora, às 7 horas da noite, e ele cantar até às 7 horas da manhã, você dando mote, ele criando, ele inventando, tudo ali em cima, enquanto que o poeta que se propõe a escrever, ele já não tem essa capacidade, porque também são histórias que têm começo, meio e fim, enquanto os repentistas, eles vão criando, cantando, sem essa preocupação de contar uma história, de narrar um fato, como o caso do poeta que escreve.
Laurentino, você é capaz, se eu der aqui um temazinho mesmo quebrado, você ajeita aí, capaz de improvisar, fazer como é, glosar? A glosa, a né? glosa, Glosa né? de improviso. De improviso. É o seguinte, eu vou relatar o fato, porque talvez lhe encha mais de... A inspiração chegue. Eu gosto das minhas caminhadas, né? E um sábado descia caminhando à tarde, mais ou menos 5 ou 6 horas da tarde, e perto aqui de casa, nossa casa de Gabi e da minha, tem uma lagoa. Era na época mais ou menos de junho, por ali. Então, rapaz, eu parei para ouvir os sapos cantarem. E era sapo, era uma verdadeira orquestra, né? É o barítono, era o tenor, era uma coisa muito bonita. E quando eu levantei a vista, quer dizer, eu fui muito feliz no momento, e avistei você, que você estava na casa de um conhecido seu lá, numa festinha. Então, no momento, eu sem ser poeta, mas aí eu pensei, a situação, digo, eu estou ouvindo o sapo, né? Ouvindo o sapo e vi você. Então, eu pensei assim, mais ou menos seria a glosa, né? Para você tentar aí fazer alguma coisa. Ouvia o cantar do sapo, ou o coachar do sapo, ouvia o cantar do sapo, quando avistei o poeta. Dá para sair alguma coisa aí? Muito bonito. Conversa aí a coisa. Ouvi o coachar do sapo quando avistei o poeta. O Bautráquio é cantador do mundo da natureza. Sua voz é uma beleza, é bonito o seu tenor. Ao sapo eu dou valor. Sua musa, a sua meta. Eu vinha de linha reta quando avistei entre trapo. E quando... Ouvi o coachar. Ouvi o coachar do sapo quando avistei o poeta. Tá vendo aí, Gabi? Como é que a poesia... É o verso de improviso. Muito bem. Você tem uma ligação muito grande com os violeiros, né? Uma migração, uma vivência muito pegado, né, o poeta? Eu disse deste último livro que eu escrevi, que os cantadores têm sido para mim inspiradores, eles têm sido os meus deuses, professores, e não posso jamais me ausentar dos cantadores, porque foi com eles que eu aprendi. Com os cantadores eu aprendi muita coisa. Aprendi como se glosava de improviso, como se glosa de improviso, aprendi como se faz as cestilhas. Não que os cantadores tenham parado para dizer, Zé Laurentino, eu vou lhe ensinar como é que se faz, mas foi a minha vontade de aprender e de acompanhar que me deu esta força. Então, os cantadores são para mim os instrutores, os professores maiores, e deles eu não posso me separar. Laurentino, eu vou lhe colocar numa enrascada agora. É o seguinte, eu gosto de imaginar aquelas coisas, uma cantoria, você tem que escolher uma dupla de cantadores para uma apresentação assim, vimbratel para todo o Brasil, quer dizer, rádio e televisões, tudo em cadeia. Você tem que escolher uma dupla para uma cantoria, uma noitada de cantoria. Qual a dupla você escolheria? Ivanildo Villanova e Geraldo Amâncio. O negócio parece que não deu trabalho, não. Muito bem. Então, por que você escolheria esses dois violeiros? O Ivanildo Villanova tem muita sensibilidade, é um poeta, e depois disto é versátil no verso e no conhecimento. É um cantador que você pode hoje dizer, Ivanildo, eu quero que você fale, cante de repente, improvisando sobre uma vaquejada do Nordeste. Ele canta bem, canta com facilidade. Aí se de repente você disser, Ivanildo, eu quero que você fale agora da política nacional hoje, ele fala também com desenvoltura. A mesma coisa eu poderia dizer de Geraldo Amâncio. Quer dizer, se eu tinha recomendação de levar uma boa dupla de cantadores, e se eu tivesse disponibilidade Ivanildo Villanova e Geraldo Amâncio, eu não hesitaria em convidar os dois. Depois deles tem muita gente boa também que eu poderia convidar, mas se eu tivesse em disponibilidade todo este pessoal que eu estou falando, e também tivesse em disponibilidade Ivanildo Villanova e Geraldo Amâncio, então eu convidaria primeiro esses dois. Depois eu convidaria muita gente, tem muita gente boa também. Cita aí os cobras, cita aí 10 grandes violeiros. Eita, mas tem... Dá demais. Severino Feitosa, Moacir Laurentino, José Cardoso, Valdir Teles, Severino Ferreira, Nossa Senhora, Severino Ferreira, espetacular. Quem mais, minha Nossa Senhora? Pois é, esse pessoal da Odete Bandeira.
Panelas. Oliveira de Panelas, imenso. É o Frank Sinatra, né? Exato. Nosso Frank Sinatra. Hoje nós... famosos lá de Caruaru. De Caruaru? Otacílio, não, Batista. Otacílio Batista. Otacílio Batista e quem mais? Lorival Batista. Lorival, como repentista, está em plena forma. Agora, como cantador, problema de idade, eu acredito que se Lorival ouvir esta entrevista, ele vai me entender. Que é o problema de apresentação. Eu jamais deixaria de fazer uma apresentação com Ivanildo Villanova e Geraldo Amâncio, como Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, Sebastião Dias e João Paraibano, e jamais faria com Lorival Batista. Não é por nada não, ele é um grande repentista imenso. Eu digo agora, se for prestar uma homenagem a Lorival, tudo muito bem, mas se for para fazer uma apresentação para quem nunca ouviu uma cantoria, eu levaria um destes, porque Lorival hoje, pela sua condição física, sua idade, a gente tem todo o respeito a ele, mas ele não tem mais condição física de cantar, a voz, tudo isto, entendeu? O poeta. Há quem censure que os violeiros hoje utilizem os meios de comunicação sofisticada, como a televisão, e as pessoas parece que torcem o nariz, né, quando vê isso, né? Acha que o poeta, o violeiro teria que cantar mesmo do pé de parede. Como é que você vê essa ascensão do violeiro, né? Utilizando os meios modernos de comunicação? Se os cantadores não tivessem usando hoje a rádio, jornal e televisão, a cantoria de improviso não existiria mais cantadores, não. Porque ninguém aguenta fazer as coisas morrendo de fome, passando fome. Então, se os cantadores não tivessem usando hoje rádio, jornal e televisão, a cantoria, a profissão de cantar de improviso já teria se acabado tranquilamente. Que existe a continuidade dos cantadores porque os cantadores ascenderam, cresceram. Então hoje o caboclinho do sítio vê Ivanildo Villanova, Severino Feitosa, ele tem a vocação para poeta, mas talvez não tenha a vocação para cantador. Ele tem a vocação, aí juntou a vocação de poeta e de cantador. Ele aceita deixar a agricultura, a profissão da agricultura, e pegar uma viola e cantar porque ele vê Severino Feitosa sendo bem sucedido economicamente. E se esses cantadores não tivessem no meio de comunicação, no rádio, no jornal e na televisão, o caboclo da zona rural não chamaria mais para fazer uma cantoria. Entendeu? Se não fosse os congressos de violeiros nas capitais, não fosse essa força do meio de comunicação, hoje não existiria mais cantador, já teria se acabado tranquilamente. Hoje era uma história. Hoje era a história de Pinto do Monteiro, de Lorival Batista. Eram uns cantadores famosos, Lorival Batista e Pinto do Monteiro, e estavam neles. Hoje não, hoje, graças a Deus, está aí, e nós temos, eu acredito que os cantadores têm que utilizar muito mais ainda, brigar, porque no dia que eu disse isso na TV Paraíba, quando eu fui gravar A Palavra é Sua, infelizmente não saiu, não sei por que foi, não sei se foi falta de tempo ou se foi porque eu arranhei alguém, quando eu disse que, quando o Rômulo me perguntava o que era que faltava para o cantador nordestino ser conhecido, mais divulgado nacionalmente, no dia que o Rio de Janeiro, São Paulo, as televisões, as emissoras de televisão do Rio de Janeiro, de São Paulo, fizerem um programa de cantador com bons cantadores, não mostrando aqui o rebutalho que vai daqui do Nordeste para cantar na Feira de São Cristóvão, morrendo de fome. Mostrar aquilo ali é uma desgraça, porque mostra porque o São Paulo e Rio de Janeiro só quer mostrar aquilo ali, porque é o ributalho, porque São Paulo e Rio de Janeiro só quer mostrar o Nordeste como miséria, como desgraça. Porque no dia que o Rio de Janeiro, que as empresas de televisão, de rádio, fizerem um programa sério, com cantadores como fazem com a música caipira, com Chitãozinho e Chororó, no dia que fizerem um programa de cantadores, com bons cantadores, como Ivanildo Villanova, Geraldo Amâncio, Moacir Laurentino, fazer um programa mesmo, que começa a mostrar de lá para cá, o Nordeste começa a respeitar os cantadores nordestinos, aí o Nordeste começa a engolir, comer mais os cantadores, e achar que eita, você viu fulano na televisão? Você viu fulano abafou, não sei o que. Aí o Nordeste começa a respeitar. Então, é somente vir do Sul para o Nordeste, porque o Nordeste só acredita nos seus valores quando ele vem de lá para cá. Infelizmente é um mal desgraçado que o nordestino tem. Já que você está tocando um assunto aí um pouco escorregadio, mas vamos lá. Há aqueles autênticos, principalmente os intelectuais, falam muito que é problema de raiz, problema das raízes, que os violeiros cantam muito, estão contando muito ciência, muito conhecimento, né? Principalmente o Villanova é muito vítima disso, né?
que o cantador deve cantar mais o carro de boi, aquela coisa toda. Você acha que o cantador tem que falar sobre o carro de boi ou pode ele voar mais alto? É porque esses intelectuais, esses que dizem isso, é que querem derrubar o cantador. Querem acabar com o cantador repentista. Faça-se um congresso E tem um exemplo muito claro. Basta você pegar as fitas de congresso de violeiro de Campina Grande, aí você ouvir os aplausos, na hora que cai um mote falando de carro de boi, de vaqueiro, e de paixão e de saudade dessas coisas, o auditório fica dormindo. Mas na hora que você joga um mote forte, um mote que abranja o social, que o cantador cresce, você vê os aplausos. É uma prova de que o povo está aceitando o que o cantador está fazendo. Esse negócio de viver por que é que todas as classes, todo mundo evoluiu, acompanhou a evolução, acompanhou, se é que eu chamo tudo isso de evolução, mas eu estou partindo para esse, se tudo no mundo desenvolveu, acompanhou o hoje, e só o cantador teria que ficar no passado, cantar o carro de boi, a almanjarra, as coisas que não existem mais. Para quem esses cantadores iriam cantar? Aí acabaria-se a profissão, tranquilamente, iria ver só do passado. Iria ficar só na história, não existiria hoje mais cantador. O cantador ficaria no livro de Leonardo Mota, de Francisco Coutinho e dos historiadores de Câmara Cascudo, e ficaria somente naquilo mesmo. E estaria estagnada a profissão de cantoria. Você está prestando um grande depoimento, que eu estou de peito lavado. Ô Laurentino, vamos falar um pouquinho, senão vamos voltar para você. Você participou do Som Brasil na Globo, não foi? Conta aí essa experiência sua. Foi uma experiência muito boa. Uma cantora chamada G. Maria. Muito, gente, eu adoro G. Maria. Sou fã incondicional dela, sou louco por G. Maria. Quero um bem a ela imenso. Porque ela fez uma coisa que bem pouca gente faz. Ela fez a minha imagem para Rolando Boldrin, entendeu? Levou meu livro para Rolando Boldrin. O Ivanildo também já tinha levado. E outros cantadores que passaram antes por mim no Som Brasil, toda vez eu mandava um livro. Ivanildo fez a cabeça de Rolando Boldrin, mas a G. Maria foi contundente. Ela gravou Som Brasil e veio para Patos. Quando chegou em Patos, veio para Campina Grande sem precisão nenhuma para ela, quer dizer, é econômica, a linguagem da gente usar é um negócio interessante. Sem precisão nenhuma, né, velho? Eu quero que você use a sua linguagem. É interessante, sem precisão nenhuma, né, velho? Usa a sua linguagem. Aí, conclusão, ela veio para Campina Grande, não tinha interesse econômico para ela nenhuma, veio de Patos para Campina Grande, chegou aqui e disse: Laurentino, você topa ir para o Som Brasil? Eu disse: topo, minha filha, tranquilamente. Eu disse: então vou fazer um telefonema agora, a cobrar para a produção do programa Som Brasil, dizendo que você vai. E fez isto. Ligou da Rádio Borborema, do estúdio da Rádio Borborema, a cobrar para a produção do Som Brasil. Até a época era Célia. Me colocou ao fone, eu conversei com a Célia, ficava tudo certo. Passagem de avião, de ida e de volta. Hotel de 5 estrelas. Nunca tinha andado. Hotel de 5 estrelas. Cachê, assim que terminasse de gravar, o cachê na mão. Quanto foi o cachê? 100 cruzeiros. Quanto seria mais ou menos assim para hoje? Seria cerca de 2.000 cruzados. Mas depois da mordomia danada, né, compadre? Sei, não foi brincadeira. Aí lá eu também conheci muita gente famosa. Então, para mim foi uma coisa muito interessante. Eu agradeço muito a G. Maria pela força que ela me deu. E viajei, cheguei lá no hotel, liguei para o produtor do programa, o Valentino, e disse logo a ele: olha, você manda me buscar aqui no hotel, porque se você não me mandar, eu não saio daqui, que eu tô morrendo de medo. Aí, no outro dia ele disse: quando for 3 horas da tarde, eu mando o rádio, o carro, a perua da Globo, a Kombi da Globo, lhe pegar, para você vir ensaiar. Ô Laurentino, o programa é gravado em São Paulo, né? Em São Paulo, a época era no Teatro Célia Helena. Aí o Valentino disse: fiz boa viagem. Então quando for amanhã, às 3 horas da tarde, eu mando o rapaz lhe buscar para você vir ensaiar. Tá tudo muito bem. 3 horas da tarde o rapaz chegou, eu fui. Chegamos lá, eu não conhecia o Boldrin. O pessoal começou a ensaiar, depois o Boldrin chegou e falou comigo sem muita empolgação. Eu achei muito bom isso, porque ele falou comigo naturalmente. E conversamos como se nós fôssemos conhecidos de muito tempo. Aí ele disse: ô Laurentino, eu gosto muito do seu poema Espaço de Jornal, já decorei Esmola para São José, e decorei, estou decorando eu a Caminho Belina, gosto muito do seu trabalho e tal.
Quer dizer, conversou comigo numa boa. Quando chegou a hora de ensaiar, que me chamaram, aí Bodinho disse, não, Laurentino não precisa de ensaiar não, porque se ele ensaiar não vai melhorar e nem vai piorar. Se der um branco na hora que ele for declamar no ensaio, do mesmo jeito ele dá quando for declamar para valer. Então não adianta. Em conclusão, eu voltei sem ensaiar, e quando foi às 7 horas da noite, a Kombi o motorista veio me buscar de novo lá no Otton Palácio Hotel. Fui lá, gravei. E Como é que foi a emoção, Laurentino? Deu uma tremedeira desgraçada. Eu cheguei até a rezar para pedir para não esquecer o poema, porque o problema, Gabi, de quem declama poesia sertaneja é o problema de um rapaz chamado Branco. É quando branqueia a sua memória, não sabe? Poema que você recita 20, 30 vezes, até de olhos fechados, até pensando na feira, entendeu? No dinheiro da feira. Você não esquece. Mas de repente vou dar um branco e aí pronto, é a cruz. Agora isso acontece comigo, com o Padre Ativa do Assaré, aconteceu com o Zé da Luz, acontece com quem faz peça teatral, que decora um texto, e quando chega na hora branqueia. Então eu cheguei ao ponto, eu estava lá no hotel, e eu sou muito assim, pegado a Deus e a meus santos protetores, eu tenho devoção com Nossa Senhora do Carmo, e quando chega assim, essas coisas, às vezes que aparentemente são difíceis, aí eu peço a Nossa Senhora do Carmo, que é a minha madrinha. Eu sou batizado na igreja de Buxinanã e eu tenho um padrinho, mas não tenho madrinha assim, fisicamente. A minha madrinha, minha mãe me pediu Nossa Senhora do Carmo. Então, esse Nossa Senhora do Carmo, você vai me ajudar hoje, que eu não quero esquecer esse poema, não. Senão Qual foi o poema? Aí foi Carona de Candidato. Foi uma beleza, rapaz. Foi um sucesso, o povo adorou. E quando eu terminei de declamar, que eu cheguei lá na porta do Teatro Célia Helena, tava o pessoal todinho me esperando para me comprar o livro e para me comprar a cópia da poesia, para eu copiar. Eu disse que não tinha mais, não tinha livro de jeito nenhum, eu só tinha um livro. Aí fui obrigado a rasgar o livro. Teve um cara um caba do Rio Grande do Sul, um caba da Barba Vermelha, esse cara me aperreou tanto que eu fui pegar, obrigado a rasgar assim a página do livro e tirar Matuto, que eu declamei 2, Matuto no Futebol e Carona de Candidato. Eu rasguei e dei a página para ele, porque o pessoal todo querendo comprar meu livro. Se naquele tempo eu tivesse livro publicado, eu teria arrombado, teria vendido livro que só o diabo lá. O público lá do auditório, o público lá eles vão assistir aquilo mesmo ou aquilo é tudo ensaiado? Como é que é? Não, o povo vai, está lá ao vivo, tranquilamente. A época tinha um ônibus da Globo que ia buscar o pessoal em casa, a grande parte, né? É aquele cuidado de repente não confiar, de repente chega lá e não ter público. Então a Globo manda o ônibus buscar aquele número de pessoas que já é satisfatório para fazer o show. A Globo é muito organizada nesse sentido, ela não vai confiar. Pode um dia chegar e não ter ninguém para fazer. Como é que fazer, né? Eles param o programa lá na hora da gravação ou não? Vai direto? Você vê o seguinte, esse medo que eu tive muito grande de esquecer o poema, porque eu pensava que se você esquecesse, acabou-se. Aí então foi o meu martírio maior foi este. Aí depois é que eu vi lá, muita gente ia gravar e a gravação não prestava, então parava e regravava. Normalmente, se eu soubesse que era desse jeito, eu não teria rezado para Nossa Senhora do Carmo, nem coisa nenhuma, eu tinha deixado para outra hora, né? Utilizou a santa sem muita necessidade. Sem precisar. O Laurentino, você hospedou-se num hotel de 5 estrelas, né? Ficou muita vontade lá? Fiquei nada, eram uns gringos, uns galegos velho lá perto de mim, Matuto de Puxina. Não, eu tô contando a verdade, não tô assim fazendo média, nem brincadeira, nem fazendo humorismo, não. É verdade pura mesmo. Eu não fiquei, não. Foi muito tenso. Entendeu? Fiquei muito tenso. Depois é que quando eu fui gravar, eu encontrei um rapaz chamado Renato de Andrade, que toca viola. Ele é internacional, toca viola, que é uma beleza, é humorista. Renato de Andrade, viu, Gabi? Toca demais. Uma figura, demais, né? Imenso. Então, quando eu terminei de gravar, aí o Renato, ele é mineiro de uma cidade chamada Ibaeté. Esse mais poeta, com aquele sotaque mineiro que eu não sei imitar. Mas que coisa bonita, não sei. Onde é que você está hospedado? Eu digo, estou no Otton Palácio Hotel. Eu estou lá também. Então vamos jantar juntos. Aí a Kombi, o motorista da Globo ficou nos esperando, mas o pessoal do Rio Grande do Sul, esse que eu disse que brigou, que eu rasguei a página do livro para dar a ele, disse, não, você vai com a gente. Aí todo mundo queria nos dar carona e aquela coisa todinha. A gente estava parecendo gente famosa mesmo. Aí a gente veio com o rapaz do Rio Grande do Sul, que fez questão de vir nos deixar no hotel. Isso já era 1 hora da manhã. E eu fui jantar com o Renato de Andrade. Ele muito espirituoso, muito cheio de graça. Interessante é que lá, nesse hotel, o pessoal da Globo, que estava nessa condição em que nós estávamos, eu e o Renato,
lá o garçom não traz o cardápio para essas pessoas que estão lá pela Globo. Ele chega e impõe o cardápio. Chega e bota a janta tranquilamente, não. Bota o jantar, o almoço. Hoje é isso aqui, pronto. Aí eu tranquilamente estava na minha, modestamente, mas o Renato de Caldas, que é mais vivido, mais corrido no mundo internacional e virado. Aí eles me digam uma coisa, por que é esse negócio aqui, que a gente que vem aqui pela Globo, a gente não pode pegar o cardápio e escolher o que é que vai comer? Mas não, porque não sei o que, essa determinação. Aí ele pegou e tirou fumo de rolo e palha de milho e começou a cortar o fumo para fazer um cigarro, né? E o garçom ficou achando uma coisa meio estranha, né? Ficou ali observando, assim, tinha pouco movimento no hotel, que já era quase 1h da manhã. O garçom ficou ali olhando, aí o Renato de Caldas, Renato de Andrade, aí disse, o garçom disse, me diga, quantas estrelas tem esse hotel? Aí o garçom disse, tem 4 estrelas. Disse, mas não eram 5? Disse, não, mas no Ibope agora a gente perdeu uma estrela. Disse, mas não tem problema não, porque lá em casa só não tem nenhuma estrela e eu como muito melhor do que esse negócio que vocês estão servindo aqui. O garçom terminou achando muita graça, não sabe? Aí disse, você conhece a Paraíba? Aí o garçom disse, não, já ouvi falar assim, mas não conheço não. Já ouvi falar num hotel chamado Hotel Tambaú? O garçom disse, não, nunca ouvi falar não. A Paraíba é a terra desse caboclo que está aqui, e o Hotel Tambaú é um hotel que tem lá em João Pessoa, a capital da Paraíba. Se botar esse hotelzinho de vocês aqui lá dentro do Hotel Tambaú, ele se pede que ninguém encontra mais. As coisas do Renato de Andrade, umas coisas incríveis. Para encurtar a história, o papo dele foi tão interessante e tão diferente que o garçom chamou a atenção do garçom aqui. O garçom foi lá, pegou o cardápio, entendeu? Aí chegou, tá aqui, vocês escolhem o que vocês quiserem jantar hoje. Aí o Renato foi lá, escolheu, a gente jantou, tudo por conta da presença do espírito do Renato. Uma figura imensa que, enfim, tem a maior vontade de reencontrar na vida. Ô, Laurentino, dá pra você, o que nós vamos falar de você e das outras pessoas, né, Gabi? Quando você fala sobre isso e dos seus julgamentos. Ô, Laurentino, você seria capaz de fazer uma análise entre a apresentação de um Boldrin e o do Lima Duarte como apresentadores do programa Som Brasil? Eu fico com o Boldrin. Sou até meio suspeito porque nós nos tornamos bons amigos. E eu até diria que nós nos tornamos bons amigos porque o Boldrin teve... Eu vou chegar ao apresentador, mas primeiro eu vou falar do amigo. Boldrin teve um cuidado que poucos artistas têm. Quando ele decorou, quando ele memorizou Esmola para São José, antes de eu ir ao Som Brasil, ele teve o cuidado de me pedir autorização para declamar Esmola para São José. Telefonou, não foi ele, foi a produção do programa. Seu Zé Laurentino, Boldrin memorizou, decorou Esmola para São José e está querendo gravar para o próximo domingo. O senhor autoriza? Eu digo, mas pelo amor de Deus, para mim é uma honra muito grande. Quer dizer, é um cara, é um profissional fora de série, né? Depois do tratamento que ele me deu no Som Brasil. Terceiro, ele me telefonou pedindo para gravar no seu LP Clássicos da Poesia Caipira, Esmola para São José. E mandou-me um contrato da gravadora, eu assinei, mandou-me os direitos autorais, quer dizer, foi um cara altamente pontual. Mas eu ficaria como apresentador, como Rolando Boldrin, mas não por este aspecto pessoal, mas porque eu acho o Rolando Boldrin assim mais à vontade, fazendo uma coisa assim mais espontânea, entendeu? Mais franca, entendeu? Mas ele relaxa mais no palco, grita menos, entendeu? Acho que Lima Duarte, ele melhorou muito Lima Duarte, melhorou bastante. Mas eu ainda fico com o Boldrin, porque o Boldrin é mais natural, é mais espontâneo. Boldrin é um cantador, E depois disso, um cara que começou, que começou cantando, fazendo de um cambão de milho, ele é da zona rural, do sítio, né? Filho de caminhoneiro e tudo isto. Trabalhou em circo. Então, Boldrin confessa que começou cantando, fazendo de um cambão de milho a sua viola. Quer dizer, um cara que tem raízes, tem muito mais raiz do que o Lima Duarte. Lima Duarte é mais letrado, é mais ator, assim. E eu acho que uma coisa que o Lima Duarte grita muito e se esforça demais para fazer bom. É uma coisa que a gente sente que ele tem uma preocupação de fazer bem feito. E enquanto o Boldrin, ele faz bem feito sem se esforçar. Ô, Laurentino, você tocou em disco aí, direitos autorais.
Você gravou um disco, né? Me parece que ele não está bem. Qual foi a sua experiência com esse disco? Ali foi uma experiência bem interessante. Foi mais uma vez o Ivanildo Vila Nova. Sempre Ivanildo na minha vida, lutando, brigando para que eu aparecesse. Ivanildo sempre acreditou muito em mim. Então ele brigou com um produtor chamado Farias, lá em Recife, para que eu gravasse as minhas poesias. A gravação foi muito mal feita mesmo. Sem carinho, sem aquela parte técnica, não houve, entendeu? E depois disto, foi feito por uma gravadora chamada Keitel do Brasil, que estava se iniciando, uma multinacional, que estava se iniciando aqui no Brasil. E logo após o lançamento do meu disco, em pouco tempo ela faliu. Faliu, vendeu as matrizes para Copacabana, e para encurtar a história, até hoje eu nunca recebi um centavo. Se eu quis, eu tive que comprar meu disco, ainda hoje estou comprando. Ele tinha saído de catálogo, mas o Severino Feitosa foi agora para São Paulo, e de lá me telefonou, disse que encontrou uma loja com vários discos meus, e ele até me trouxe 2 caixas de discos que eu estou revendendo. Então, para eu não perder de tudo, eu tenho que comprar o meu disco e revendê-lo com alguma margem de lucro, mas que direitos autorais eu não recebi nada, não recebi um centavo até hoje. E sua experiência com os livros que você publicou? Aí é outra história interessante. Eu publiquei Sertão, Humor, Poesia, 4 edições, independente, pedindo dinheiro emprestado à Fininvest e publicando sem ajuda de nenhum órgão público. Tirei 4 edições, tirei 4.000 livros de Sertão, Humor, Poesia. Depois meus versos feitos na roça, se repetiu a mesma cena. Carta de matuto na cadeira do dentista. Aí apareceu a Fundação Casa das Crianças de Olinda, que publicou o meu livro Poesia do Sertão, tirou 5.000 livros, e destes 5.000 livros me deu 1.000 para eu vender para mim. Foi a conga, como se diz, né? E ficou com 4.000 para vender para ela, a Fundação Casa das Crianças de Olinda. Aí este foi o Poesia do Sertão. Aí eu me juntei com Edivaldo Perico, e Edivaldo Perico muito contundente assim quando quer conseguir uma coisa, e tinha uma reunião, ele havia batido com deputados para chegar até o Wilson Braga, que era o governador do estado na época, para patrocinar através da União a edição do nosso livro, e os deputados ficavam naquele mais. Aí o Perico, que tem muita raça nesse sentido que eu não tenho, não sei pedir nada a ninguém, mas não sei pedir mesmo. Quando eu tenho, sei dar, mas não sei pedir. Aí o Wilson Braga estava numa festa em Soledade, e o Perico preparou um ofício pedindo a publicação do nosso livro na União. E quando foi formada a mesa solene, que o governador Wilson Braga sentou-se, Evaldo Gonçalves sentou-se do outro lado, e o deputado Carlos Dunga sentou-se também, que a mesa foi formada, Perico entrou, disse: governador, estou aqui lhe pedindo a publicação do meu livro e do poeta Zé Laurentino. Eu gostaria de contar com o aval do deputado Evaldo Gonçalves. Na frente do povo, o auditório cheio de gente, Evaldo assinou, e Carlos Dunga assinou também, e o Wilson Braga não podia mais dizer que não assinava, e assinou, e aí Perico pegou as 3 assinaturas e empurrou para a União, e o nosso livro foi publicado. Desse jeito, porque se não fosse assim, também talvez não tivesse sido, fosse esperar a espontaneidade da boa vontade. Então, conclusão, o Estado nos deu a edição de 1.000 livros, 2 poetas, 2 cantares, meu e de Edivaldo Perico. E depois da edição deste livro, eu publiquei agora Poemas, Prosas e Glosas, também pedindo dinheiro emprestado. Investi 90.000 cruzados na edição de 1.000 livros, e que estou vendendo ao preço de 200 cruzados, e eu sempre comento que se fosse um comerciante jamais investiria num negócio deste. Investi 90.000 cruzados numa tacada só, já está paga a edição. 90.000 cruzados que eu poderia ter comprado um carro velho, poderia ter feito a reforma da minha casa, poderia ter comprado um terreno. Então só poeta, só doido mesmo que faz um negócio desse. Um homem de comércio que gosta de ganhar dinheiro jamais faria uma transação dessa natureza. É assim, os poetas e os escritores populares têm que fazer dessas coisas para poder fazer. O poeta, no seu gênero,
no momento do Nordeste, quem é que está também dando recado, assim como você? Quais são os Poeta outros Chico Pedrosa e Amazon. Amazon e poeta Chico Pedrosa. Falar de Patativa do Assaré não, porque Patativa do Assaré é muito mais famoso, veio bem antes de mim e é conhecido nacionalmente, internacionalmente até, mas como você perguntou, no momento quem é que está abafando, a qualquer luxo agora não é Chico Pedrosa. Chico tá botando pra torar mesmo. O Laurentino, você foi a Brasília, né? Tem uma experiência lá em Brasília, né? Brasília foi uma O lugar da vaia, não? Brasília foi uma experiência bem interessante, rapaz. Doido bala, Antônio Barbosa, que foi candidato a vereador, que é suplente de deputado estadual e tudinho. Uma dessas figuras maravilhosas, excelente, doido por cultura. E tinha fundado a Casa da Paraíba, lá em Brasília. Uma dessas pessoas que tem vontade de fazer as coisas, mas infelizmente não encontra quem ajude. Então ele telefonou para mim: Laurentino, eu quero que você venha aqui e me traga 10 cantadores. E eu não titubeei e arranjei aqui, arranjei 10 cantadores e 2 emboladores de coco. E ele mandou as passagens, nós fomos para Brasília, ficamos hospedados no Complexo 4, no Anexo 4, lá perto do Lago Paranoá. Ficamos hospedados lá. E quando era no outro dia, Barbosa me confidenciava: Laurentino, o pessoal está aí, não diga nada a ninguém, mas se tudo quanto me ofereceram aqui me negaram de última hora, eu estou aqui com as mãos na cabeça. E os contratos que o pessoal da Caixa Econômica tinha nos prometido, um apoio não nos deu, e fulano tinha prometido também não nos deu, e a gente vai se virar. Agora não diga aos cantadores não, diga que está tudo bem, porque senão vai ser um rebu danado. E do mesmo jeito foi feito. E ele começou a arranjar, ao invés de ser os cantadores tudo em um canto só, arranjava 2 duplas para uma boate, arranjava 2 duplas para um restaurante, e arranjava. E quando foi um dia, nós fomos para uma cidade que tem vizinho a Brasília, a cidade muito conhecida, que tem muito nordestino. Não, deixa eu ver, uma cidade que tem muito nordestino, Bom, deixa o nome para lá. E conclusão, eu estava me apresentando, quando eu terminei de fazer a apresentação, chegou um cidadão, aí disse: eu quero que você autografe este livro. Era o livro Poesia do Sertão. Quando ele chegou com o livro, eu estranhei, porque no momento eu não estava vendendo aquele livro lá em Brasília, não tinha, era uma edição que estava esgotada. Aí eu perguntei: onde você conseguiu este livro? Eu consegui em Campina Grande, na Livraria Pedrosa, eu sou paraibano. Só, pois não, um prazer. Autografei o livro do cidadão, isso é porque eu vi ele vir na TV Brasília. Aí vim aqui lhe conhecer. Aí eu autografei o livro, ele disse: você topa amanhã fazer uma apresentação lá no colégio do qual eu sou diretor? Não tem cachê, mas eu lhe ajudo a vender os seus livros. Eu digo: vou tranquilamente. Terminei a apresentação, Taguatinga. Agora chegou na cidade de Taguatinga. Então, quando terminamos a apresentação em Taguatinga, eu fui lá para o apartamento e tomei os negócios, fiquei de fogo. E 8 horas da manhã acordei com as pancadas na porta. Quando eu abri a porta, estava aquele cidadão fardado. Sabe que a farda muda a fisionomia da pessoa, né? Aí quando eu abri a porta, somente de cueca, quando eu abri a porta, estava aquele cidadão fardado lá. Eu olhei assim e fiquei meio assombrado. Ele disse: vim lhe buscar o compromisso de ontem. Eu sou aquele rapaz que falei com... Está tudo muito bem. Ele era tenente da aeronáutica. Tenente Aquino. Filho natural de Alagoa Nova, aqui da Paraíba. Eu vim lhe buscar para você fazer a apresentação lá no colégio. E eu fui. Quando chegou lá, ele saiu de classe em classe, dizendo: hoje não tem aula não. Todo mundo para o auditório. E a estudantada toda: e o que é que vai acontecer? O que é, aquela curiosidade da estudantada, na faixa etária de 15 a 18 anos, e ele dizia: é Sidney Magal. Nesse tempo só dava Sidney Magal no programa de Silvio Santos. Aí eu sei que a estudantada desceu todinho para o auditório, 600 estudantes. Aí ele subiu lá no palco, disse: pessoal, é o seguinte, eu subi mal vestido, baixinho. Aí eu subi lá no palco. Isso eu estou trazendo aqui um caba da Paraíba, poeta matuto. Passaram-se uns 2 minutos de vaia. O pessoal me cobriu na vaia e ele
Quanto mais ele gritava, pessoal, silêncio, silêncio. Existia algum som? Não tinha som? Não tinha sono, era no grito mesmo. Era no grito. Aí, quando o pessoal calou-se e tal, ele, como diretor, uma pessoa tinha uma intimidade assim muito grande com a estudantada. Aí me anunciou de novo, eu declamei Matuto no Futebol. Aí o pessoal começou a achar graça. Aí eu declamei a Cama Nobelina e saí por ali para encurtar a história. Depois o pessoal, a estudantada estava todinha me aplaudindo de pé. Sabe que estudante não tem dinheiro, mas depois eu passei quase 1 hora autografando livro para os estudantes. Era um livro baratinho que dava para alcançar o poder aquisitivo da estudantada. Para mim foi uma proeza muito interessante, porque eu passei da vaia para os aplausos. Um negócio que marcou muito. Laurentino, você falou aí na Cama Nobelina. Você parece que estava devendo uma conta muito séria ao seu travesseiro, né? Parece que o travesseiro andou cobrando algumas coisas, falou na cama, tudo, mas não falou no travesseiro, né? Que dívida foi essa aí que você parece que agora, com o seu novo livro, né? Tá pagando, né? Quem que não já teve uma noite de insônia, né, poeta? Todo mundo já teve uma noite de insônia na vida. E eu analisando, eu tive daquela noite de insônia que você lembra do que você está devendo, você lembra dos amores passados, você tem saudade dos pais, tem saudade do sítio, tem saudade de tudo. E eu me mexia para lá e me mexia para cá e ajeitava o travesseiro. Eu digo que você é um companheiro, um companheiro bom, né, que está aqui. A minha mulher estava ressonando, né, dormindo lá do meu lado, e o travesseiro estava ali consistente. Então os poetas conseguem às vezes dar vida aos seres inanimados, né? E eu tentei dar vida ao travesseiro. Eu disse: meu querido travesseiro, velho e confidente amigo, só agora, companheiro, vi que fui cruel contigo. Quando eu exaltei a cama no meu poema, por quê? É que eu fui tão ingrato esquecendo de você. Nas minhas noites de insônia, somente você não deixa que eu padeça sozinho, me escuta queixa por queixa. Você tem testemunhado 1000 confissões de amor, mas também tem enxugado lágrimas de saudade e dor. No seu invólucro branquinho, naquela fronha amarela, você escuta sozinho canções que eu faço para ela. E em noites de saudade, de dores de cotovelo, você vê a minha insônia, contempla meu pesadelo, me acaricia o rosto, me encaracola o cabelo. Travesseiro confidente, somente a você, sem medo, confio tranquilamente aquele grande segredo. Me acordo à meia-noite e você continua manso. Nas coisas da minha vida dou um ligeiro balanço, outra vez seu aconchego, e eu adormeço e descanso. Agora, meu travesseiro, estou satisfeito, por quê? Me redimi do pecado quando naquele LP gravei 100 versos para a cama e me esqueci de você. De todas as invenções criadas no mundo inteiro, 3 chamaram as atenções deste humilde violeiro. Se querem saber quais são: mulher, cama e travesseiro. Apagada. O Laurentino. Você estava conversando com você sobre, às vezes, aquele momento em que a gente acha que não está produzindo o que devia, ou que já produziu, que talvez não sai mais aquilo que foi feito. Você parece que nesse livro aí tem um poema em que acha que não é mais o poeta, né, de hoje, de ontem, né, e mais um momento assim que você acha que, será que você se urbanizou-se demais e está esquecendo lá o seu sítio, Antas, Puxinanã? Exatamente, rapaz. Eu tenho, procura aqui nesse livro, Olira, por favor, é A Morte do Poeta. Pode ficar à vontade e procurando aí, A Morte do Poeta. É que esta vida citadina, ela mata um pouco, eu não digo da alma do poeta, mas do tempo do poeta raciocinar, o tempo do poeta ver as coisas bonitas. Quem tem uma vida ativa como eu trabalho o primeiro expediente no setor odontológico, lá onde se extrai dente.
Quer dizer, enquanto eu morava no sítio, que eu estava em contato com a natureza, com a cantiga do riachinho, com o gado, com as pessoas simples, que tudo aquilo me dava muita inspiração. Hoje eu estou trabalhando no setor odontológico, entre o barulho da broca no dente do paciente, que está gemendo de dor, da criança que chega esperneando, da burocracia, da pessoa que vem do sítio, da zona rural, para resolver um problema, todo aquele conflito, tudo aquilo vai matando. Quando eu saio do setor odontológico, venho para a cidade para vender publicidade, para corretar para a Rádio Borborema. Quando é 3 horas da tarde, estou na Rádio Borborema, já é uma outra atividade. Quer dizer, sinceramente, a alma, o poeta não morreu, mas o tempo de você parar para se situar, para sentir saudades, para observar as coisas, porque poesia é muita observação. Então, isso tem matado profundamente, tem me castrado muito como poeta. É tanto que, se eu analisar hoje a minha produção poética todinha, eu tenho 80% feita na época em que eu vivia na zona rural, eu vivia no campo. Até certo ponto, esta vida da cidade, esta convulsão, esta loucura que a gente vive aqui na cidade, a fila do banco, o cobrir o cheque, tudo isto vai desgastando a alma do poeta. É muito gostoso, eu sempre gosto muito de escrever quando eu viajo, quando eu relaxo. E foi por isso que eu disse aqui neste A Morte do Poeta 2, porque num outro livro eu tenho A Morte do Poeta 1, e eu aqui quase que acrescentei, eu disse: onde anda a alegria do cantador emotivo, que cantava poesia por todo e qualquer motivo? Os versos vinham de assalto, sua alma voava alto como as asas do condor. Mágoa, alegria, paixão, tudo dava inspiração ao poeta sonhador. Saía logo cedinho, ia ver o riachinho abrir seu próprio caminho descendo de córrego abaixo. E o barulho que fazia era débil sinfonia, como o poeta aprendia com a cantiga do riacho. Conversava com as plantas, namorava com as flores, matutinhas quase santas os seus primeiros amores. Rodeado de carinhos dos pais, irmãos e vizinhos, alma tranquila e quieta, casa tranquila e modesta, e numa vidinha desta, quem é que não é poeta? As noites de farinhadas entre versos e piadas, mãos quentes das namoradas por cima da sua mão, noitadas de cantoria, onde a viola gemia, tudo isso lhe trazia um monte de inspiração. Trancado em seu próprio quarto, sentia a alma no parto, dando a luz ao verso farto sem ter esforço nenhum. A rima fácil surgia porque criar poesia lhe era muito comum. Não tinha filho de banco, nem de INPS, não sabia o que era estresse, não tinha um cabelo branco, porque seu único serviço, o seu maior compromisso era cantar a beleza, na doçura do seu verso, o seu eterno universo, as coisas da natureza. Mas o poeta que eu pinto mudou de casa e recinto, hoje não é mais um quinto em termos de inspiração. A voz não é mais canora, quem o conheceu outrora, se acaso encontrá-lo agora, não o conhece mais não. Laurentino, Gabi, temos quantos minutos aí de fita aí? Uns 15 minutos, né, Gabi? Mais ou menos. Uns 10, 5 minutos. Só um pouquinho aí. O Laurentino, o seu livro, além das poesias, você andou fazendo umas pesquisas, né, sobre as glosas, né, os grandes momentos dos violeiros, né? Você tem aí de cabeça alguma coisa que poderia acrescentar, aqueles momentos hilariantes, né? Interessante. Exatamente. Você tem um negócio um pouco pesado, mas aqui não há censura, não. Você pode largar. Pois é, exato. Eu tive o cuidado de colher alguns repentes de cantadores. Uns que eu colhi ao vivo e outros que me foram passados pelos próprios repentistas, como Acindino Araújo, Severino Ferreira, e muita gente boa da viola que colaborou comigo, contando casos hilariantes, interessantes, repentes, gostosos, que marcaram. E, inclusive, isto não é novo, isto que eu estou fazendo não é novo, porque antes de mim, escritores como Leonardo Mota, como Câmara Cascudo, como Francisco Coutinho, Zé Lucas de Barros, e muitos outros já fizeram. Inclusive fizeram com mais cuidado em termos de historiar,
de dar dados biográficos dos autores dos versos, eu não digo esse cuidado, não tive este tempo nem esta condição de ter o cuidado de cada repentista mencionado aqui, eu dar dados biográficos, essa coisa toda. Não foi um trabalho assim de fôlego, porque também eu não quis mencionar neste livro poetas que já foram mencionados, que já foram cantados, poetas que já são famosos, conhecidíssimos. Eu tive a preocupação de mostrar aqueles repentistas que até então estavam no anonimato, em termos de livro. Repentistas como Arnaldo Cipriano, como João Celestino, Adalto Ferreira, Severino Ferreira, que também não foi citado em livro, Severino Feitosa, Zé Gonçalves e muitos outros. E eu conto casos interessantes, e teve também, quando eu não tinha certeza de quem era o verso, de quem é o verso, de quem são os versos, então eu fiz questão de não me arriscar a citar o nome da pessoa que me foi dado sem muita certeza. É quando eu cito o caso daquele repentista, que era o casal de Portugal que veio conhecer o folclore do Nordeste, que veio conhecer a cultura do Brasil, e notadamente o folclore, e veio conhecer o folclore nordestino, e o Cicerone saiu mostrando Bumba Meu Boi, rezado, festa de argolinha, quando nada mais achava que faltava, aí lembrou-se do cantador e levou o casal de Portugal para uma cantoria, e botou o casal no primeiro banco, e cochichou no ouvido do cantador e disse: faça uma alusão, faça um elogio, uma saudação àquele casal que está aí no primeiro banco. É um casal de Portugal. E o cantador perguntou como é o nome do cidadão. O Cicerone disse: é Felipe. Se o nome da esposa dele disse: é Bussier. E o cantador fez a seguinte saudação: me sinto feliz cantando para o casal de Lisboa. Felipe é o seu nome, Bussier, sua patroa, seu nome tirou um fim numa coisa muito boa. Aí tem a glosa romântica, no mote que foi dado ao poeta Manuel Chudu, dizendo: deixei em tudo gravado o nome de Ana Maria. Aí Chudu disse: o nome da minha amada eu fiz na palma da mão, no pano do meu colchão, no cabo da minha enxada, no cimento da calçada, no fundo de uma bacia, na casca da melancia maior que tem no roçado, deixei em tudo gravado o nome de Ana Maria. Muito bem. O poeta, eu acho que nós cumprimos mais ou menos a nossa missão. Você falou de você, dos seus amigos violeiros, da sua vida. Tudo bem. Mas uma perguntinha, Gabriel. O Laurentino, tecnicamente falando, a poesia, qual a melhor poesia? A escrita ou a improvisada? Quando a poesia improvisada é boa, ela é boa. A poesia escrita, muitas vezes o poeta escrevendo mesmo tenta fazer uma poesia bonita e não faz um amontoado de versos. Então, por ser escrita, ela não tem um carimbo de boa. E também há improvisadores que improvisam a noite todinha e não dizem nada, não vale nada. Quer dizer, por ser improvisada também a poesia não é boa. Agora, quando o poeta é bom e quando ele é realmente poeta, tem sensibilidade, nós poderíamos dizer que é a mesma coisa. É o poeta que escrevendo tem um momento de felicidade, tem um momento de inspiração, faz um poema bonito, e o cantador que no momento de felicidade, de improviso, faz também um poema bonito, cantando de improviso. Vou botar numa enrascada agora. Você comprar a briga. Você falou no poeta, quer dizer, aquele do escreve e o improvisa. O que é que você acha Ronaldo Cunha Lima como improvisador? Poeta Ronaldo da Cunha Lima. Eu sou muito mais o poeta Ronaldo Cunha Lima. Um poeta de uma sensibilidade imensa, de um poeta, na expressão da palavra, um poeta com um P bem grande. Não gosto de Ronaldo improvisando. Muito bem. Então, Laurentino, eu acho que a palavra passa para você fazer mandar a sua mensagem final e descarregar aqui, fazer a sua catarse, né? E aproveitar esse momento nosso aqui, que é importante, principalmente para mim. Eu curto muito esses momentos, assim, às vezes 2, 3 pessoas, né? É um bate-papo muito amigo, muito amigável. A diferença é que está gravado, é uma grande diferença, é uma diferença muito forte, está aí gravado para você ouvir daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Então eu gostaria que você, como poeta que dissesse as suas últimas palavras, comentando esse nosso encontro aqui hoje à noite. Uma vez um bate-papo meio parecido com este,
onde estávamos eu, Hugo Ramos, da Rádio Caturité, e Clóvis de Melo, numa brincadeira, e Hugo Ramos disse: nós aqui estamos fazendo história. Então eu acho que nesse momento nós estamos fazendo história. Me desculpe a imodéstia, mas de qualquer maneira nós somos pessoas que estamos marcando aqui em Campina Grande. Gabi, esta figura conhecidíssima em Campina Grande e todo o Nordeste, faz parte da história de Campina Grande. Você que vem se empenhando em divulgar e em estudar a nossa cultura. Zé Laurentino, este poeta matuto, e sem querer me autoelogiar, mas eu tenho plena certeza que, desaparecendo hoje, mas já deixei alguma coisa, já deixei alguns versos que vão ficar de boca em boca, que vão comentando. Nisso não vai nenhuma vaidade, mas é a verdade. A verdade é pura e cristalina, não adianta eu estar aqui com falsa modéstia nem com coisa nenhuma. Então, este trabalho que você está fazendo, Lira, tem uma importância muito grande, porque nós somos muito passageiros aqui na Terra. E eu não sei nem se chego em casa hoje, você também não sabe, Gabi não sabe se amanhã amanhece vivo. Isso aqui não estou fazendo nenhuma dramaticidade, mas isso aqui é história. Então, de repente, já pensou se amanhã eu parto para uma dimensão maior e bem mais bonita do que isto aqui, porque eu acredito muito que a outra vida que eu vou viver deve ser bem melhor do que esta, entendeu? Quem sabe se amanhã eu me libero e me liberto disto aqui, e amanhã você estaria com a fita para fazer, para mostrar para meus filhos, para mostrar para meus amigos, entendeu? Quer dizer, acho que tem uma importância muito grande, e eu estou saindo daqui muito gratificado, que ninguém nunca não tinha tido este cuidado, ninguém nunca fez esse trabalho que você fez comigo hoje, e nunca concedi uma entrevista tão importante, e tão aberta, e tão franca. Eu nunca contei tantas coisas da minha vida, tantas particularidades da minha vida, sem preocupação, sem cuidado de linguagem, de coisa nenhuma, num papo aberto e franco. Eu nunca me abri tanto numa entrevista como esta que eu estou me abrindo aqui para você. Então, para mim, foi um trabalho de uma importância muito grande, e faz de conta que é como se eu estivesse aqui com câmeras de televisão arrodeadas por todos os lados e microfones das emissoras mais potentes do Brasil me fazendo uma entrevista. Eu estou respondendo e conversando com você com a mesma seriedade. Eu deixo a você um abraço muito grande. A Gabi, esta figura que ele tem certeza que eu não estou fazendo, que eu não estou fazendo média, nem estou tecendo elogios de graça. Essa criatura pela qual eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, ainda quando eu no sítio, e eu lembro que ele trabalhando na Rádio Caturité, e eu lembro esse nome ficou no meu ouvido, porque eu sempre fui macaco de rádio, decorei nome de controlista, de contra-regra, de locutor, entendeu? De produtor de programa de rádio, decorei tudo que foi de nome, e esse nome Gabimar, ele ficou muito nos meus ouvidos, e acompanhei o seu trabalho. Então, para mim foi uma alegria muito grande ter convivido desta entrevista, participado com vocês aqui, deste trabalho que eu acho de suma importância para mim. Poeta, muito obrigado. Amigos, até o próximo depoimento. Tudo bem.